Olá, eu sou Tereza Kodama, estou dando continuidade ao curso de formação de promotores legais da Prefeitura do Guarujá, muito honrada pelo convite, e nós falamos no vídeo anterior sobre a diferença entre importunação sexual e assédio sexual, não é? Que a importunação é o ato libidinoso sem o consentimento da vítima, como passar a mão em partes íntimas, esfregar o órgão genital ou na pessoa ou roubar um beijo, não é? Está enquadrado como crime na Lei 13.718, 2018, não é? E também tratamos do assédio moral, que eu mencionei que o termo assédio a nomenclatura está equivocada, não é mesmo? Então, o termo correto é importunação sexual. O assédio sempre se reporta à parte laboral, não é? É o assédio moral que é praticado no âmbito do trabalho, certo? Em relações de trabalho, certo? E também existe o assédio sexual, que é o ato libidinoso sem o consentimento da vítima, dentro de uma relação de hierarquia, muito comum no ambiente de trabalho, não é? O assédio moral pode ser praticado antes para se chegar, aliás, ao assédio sexual, ou pode ser só o assédio moral, não é? Que pode existir, ou pode existir somente o assédio sexual, certo? Como nós falamos anteriormente. No tocante ao estupro, o que é o estupro? Não é? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para obter conjunção carnal e está enquadrado como crime hediondo pelo artigo 213 do Código Penal. A pena pode variar de 6 a 10 anos de reclusão para o criminoso, aumentando para 8 a 12 se a lesão corporal da vítima ou se a vítima possui entre 14 a 18 anos de idade, e para 12 a 30 se a conduta resulta em morte. E aqui também é interessante mencionar esse artigo 218C e tratar também dessa conduta, que também é considerada crime, que é a divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. O artigo 218C, ele fala desta forma: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Existe aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Parágrafo 2º. Não há crime quando a gente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima. A vítima não pode ser identificada, em hipótese alguma, tá? Ressalvada sua autorização, a sua prévia autorização. Sem dúvida, se ela autorizar, mas caso não autorize, não pode, né? Tem a divulgação. Caso seja maior de 18 anos, ela pode autorizar, né? Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1º e 2º desse capítulo, procede-se mediante ação penal incondicionada. O artigo 226, ele fala, inciso 2º, de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer título tiver autoridade sobre ela. Inciso 4. De 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. Estupro coletivo, mediante concurso de 2 ou mais agentes. Estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Artigo 234-A, inciso 3º. De metade a 2/3 se o crime resulta gravidez. Inciso 4º. De 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima sexualmente transmissível, aliás, vítima doença sexualmente transmissível,
de que cabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. E depois, aqui nós tratamos desses assuntos, né? E eu entendo que, oportunamente, caso queiram, né, eu posso realmente falar sobre o assédio moral, que eu acho que é importante também que se leve isso para as mulheres. E falo isso por quê? Porque realmente as mulheres são, uma grande parte é mulher, tá? Pode ter homens também, tem os deficientes, então, mas existem alguns direcionamentos ali mais voltados para a mulher, porque existe que se tem de uma natureza mais fraca. Geralmente o agressor, num assédio moral, ele pratica, que eu acho que é importante falar aqui, que eu não tinha falado anteriormente, ele pratica como uma pessoa que ele sabe que ele pode conseguir o cargo ou a função onde ele está. Então, ele realmente fica intimidado. Por isso que ele toma essa providência contra a vítima. Né? E é importante realmente que essas questões também sejam abordadas. Porque a partir do momento que nós temos essa consciência, né, muitas coisas podem ser mudadas em muitas situações, não é mesmo? Tá? Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Né? E depois nós passamos para o próximo vídeo para falar sobre feminicídio, diferença entre feminicídio e femicídio, tá? Até lá, tchau!